A infraestrutura hídrica do Ceará ganha reforço financeiro com mais 800 milhões de reais destinados às obras do Eixão das Águas, que terá a vazão duplicada para dar mais estabilidade ao abastecimento da população, da área agrícola e também da área industrial. Além do Eixão das Águas, tem obras em andamento também no Cinturão das Águas e na transposição de águas do Rio São Francisco. Sobre as obras que estão sendo realizadas pelo governo do estado, em parceria com o governo federal, vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com o secretário de Recursos Hídricos do estado do Ceará, Ramon Rodrigues. Secretário, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. A primeira pergunta: qual o nível das nossas reservas hídricas neste momento na região metropolitana de Fortaleza e no interior do estado? Temos água para garantir o abastecimento populacional com tranquilidade em 2025, independente da quadra invernosa que está chegando? Bom dia! Bom dia, Janô, bom dia, ouvintes do Jornal Alerta Geral. É um prazer estar com falando desse programa, um programa de grande audiência, um programa de grande integração do Estado. E é bem interessante essa colocação sua, porque a questão dos recursos hídricos sempre nos preocupa, principalmente no final de uma quadra, da quadra que não chove, né, nessa segundo semestre, mas graças a Deus, nós estamos numa condição muito melhor do que tivemos nos últimos anos, né? A região metropolitana de Fortaleza, mesmo que no próximo ano não tenha uma recarga satisfatória, a gente vai ter garantia dessa água por todo o ano, né? Independente de qualquer volume que venha a ser adicionado. Mas, evidentemente, a gente tem a expectativa de que chover bem para que a gente possa armazenar mais ainda e ficar mais tranquilo, né? Em termos de todo o estado, secretário, qual é o volume de água que nós temos acumulado hoje nas nossas bacias hidrográficas? Onde é a situação de maior preocupação? Onde é a situação de melhor, mais tranquila, mais estável? Bem, nós temos hoje cerca de 45% das nossas reservas, né? Nós temos uma capacidade de armazenamento de 18,6 bilhões e hoje nós estamos com um pouco menos da metade disso, 8 bilhões e 8,3 bilhões, né? Agora, a capacidade de armazenamento, nós temos 12 bacias hidrográficas e a gente tem uma série de bacias que está muito satisfatória, mas também tem uma bacia que nos preocupa, que é a bacia dos Sertões de Crateús. Essa bacia está com menos de 20% de armazenamento, né? Na verdade, ela está com em torno dos 50 milhões, e é a única que nos preocupa, né? Por conta desse volume. Mas a gente tem feito, através do grupo de contingência hídrica, um acompanhamento, uma das nossas providências, para que, caso não satisfatório no próximo quadra invernosa, possa, vamos dizer assim, usar as ferramentas que nós dispomos para não permitir que essa região entre em colapso. Secretário Ramon Rodrigues, eu estou aqui também ao lado do jornalista Beto Almeida, mas Beto, me permita, antes da sua entrada, fazer outra pergunta ao secretário Ramon Rodrigues, porque ele fez referência à região dos Sertões de Crateús. Lá nós temos um projeto, a construção de um açude chamado Fronteiras. Creio que seja isso, jornalista Beto Almeida. Como o secretário fez referência à região de Crateús, eu queria saber como é que está essa obra de construção desse açude e por que tanta dificuldade nesse abastecimento de água da região dos Sertões de Crateús. Os Sertões de Crateús é uma região interessante. Nós já construímos lá cerca de 4 horas, mais que 100 milhões. Nós temos o Barra Velha, nós temos o Jaburu 2, nós temos o Flor do Campo, mas mesmo assim, num período de estiagem mais prolongada, esses reservatórios chegam a quantidades mínimas. Então, o Estado, juntamente com o governo federal, a gente planejou o Lago Fronteiras, que é o açude que vai dar toda a garantia hídrica para aquela região, né? Esse é um projeto, é a única bacia interestadual que o Estado tem, que é a bacia do Parnaíba, né? Nós temos 2 afluentes do Parnaíba no Ceará, que é o Poti, que passa em Crateús, e o Longá, que vem da Serra da Ibiapaba.
Então, portanto, a gente tem que planejar isso conjuntamente com o Piauí e com a intermediação, evidente, do governo federal, que é uma bacia federal. Nós fizemos essa negociação e ficou acertado que o Estado do Ceará, seja através do Estado, seja através do DENOX, como é o que está acontecendo hoje, construísse uma barragem ali de 500 milhões, que é o Lago Fronteiras, que aí vem dar o suporte a toda aquela região, né? Para vocês terem uma ideia, eu hoje tenho armazenado, como eu já disse, naquela região, 50 milhões. Mas no desse ano, lá no Lago Fronteiras, porque ele não está ainda conseguindo reter alguma água, passaram mais de 400 milhões de metros cúbicos ali naquela região. Então, esse volume era para estar armazenado nessa região, e se ele estivesse armazenado, nós estaríamos numa situação satisfatória ou muito satisfatória em relação ao abastecimento, para vocês verem a importância dessa obra. É uma obra difícil porque ela vai interferir numa estrada de ferro e numa rota federal, que são custos elevados. Então, o DENOX, juntamente com o governo federal, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, tem feito um trabalho para que essa obra caminhe, né? Eles estão construindo, mas está num ritmo lento. A empresa que estava construindo, houve um problema, ela desistiu. Eles estão relicitando o que falta para a obra ser feita. A expectativa nossa e a expectativa do governador é que essa obra tem que ser feita o mais rápido possível, porque ela tem uma importância fundamental para o abastecimento do Estado. Secretário Ramon Rodrigues, agora sim, jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luziano, bom dia ao secretário Ramon. Secretário, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco de como é que está hoje, por exemplo, as obras de conclusão do Cinturão das Águas aqui do estado do Ceará. Porque, quer dizer, é uma obra que envolve muitos investimentos, nenhuma infraestrutura hídrica muito diversa, com canais, com adutoras. Qual é hoje a fase em que se encontra, por exemplo, esta obra do Cinturão das Águas? Ela já está próxima de ser concluída, estamos na última etapa. E como é que ela vai funcionar efetivamente para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador entenda bem essa questão? Olha, o Cinturão das Águas, sua primeira etapa, que vai da barragem de Jati até as nascentes do Cariús, são 145 quilômetros, como você bem disse, de canais, adutoras e túneis, né? A construção dela foi dividida em 5 lotes. O lote 1, 2, 3 e 4, que são lotes de canais e adutoras, e o lote 5, especificamente só de túneis. O lote 1 e 2 estão concluídos, né? O lote 5, que são dos túneis, também está completamente concluído. Os outros 2 lotes estão na faixa de 45%, 50% das obras. E a obra, você analisando como um todo, ela está na ordem de 80%, 81% realizada, né? Então, nós temos a expectativa de que essa obra possa ser concluída em 2026. Essa é a nossa previsão, né? Nós tivemos um problema com o lote 3, a empresa abandonou essa obra, nós tivemos que relicitar, mas agora está tudo correndo bem e a expectativa é que em 2026 a gente possa estar com essa obra concluída. Com relação, Luciano, posso fazer? Não, eu quero ainda sobre o Cinturão das Águas, só para os nossos ouvintes e internautas entenderem melhor, secretário. O Cinturão das Águas começa aonde termina, em que localidade? Sai lá da região do Cariri, atravessa as bacias hidrográficas do Ceará. Como é que funcionará esse Cinturão das Águas? Hoje já temos canais sendo utilizados para distribuição de águas do Rio São Francisco? Deixa-me colocar. Hoje a gente só está trabalhando no primeiro trecho do Cinturão das Águas, que é esse que está sendo feito, que vai da barragem do Jati até Nova Olinda, ali no Rio Cariús. Isso já vai permitir. A gente pode trazer água do São Francisco através do Riacho Seco, Salgado, Jaguaribe, para o Castanhão e, evidentemente, através do Eixão das Águas até Fortaleza, Porto do Pecém. E, quando ele concluído, permite que a gente leve água através para aquela região, como também
as adutoras do Malha d'Água que estão é, planejadas atender toda aquela região sul, centro-oeste do centro-oeste, sudoeste do, né? Porque é uma região muito deficiente em termos de abastecimento, né? Agora, o Cinturão das Águas também prevê outros lotes. Lote 2, que vai do Cariús até as nascentes lá do Poti. Do lote 3, que vai do Poti até as nascentes lá do Coreaú e do Acaraú, né? E outros lotes intermediários, como o lote litorâneo e tal. Só que esses outros lotes nós não estamos ainda abordando, né? Nós estamos pensando em contratar o estudo e o detalhamento do lote 2, porque é uma obra muito cara. E o Estado, hoje, desde o governo Camilo, ele optou para a gente concentrar mais a nossa interferência hídrica num novo projeto que se chama Malha d'Água, que é utilizar as águas que já estão armazenadas e levar para abastecer 179 municípios e todos os distritos desses municípios. É o projeto Malha d'Água que a gente pode abordar também. Secretário Ramon Rodrigues, eu vou pedir um minuto, um rápido intervalo aqui nesta nossa conversa, porque eu quero voltar com o jornalista Beto Almeida para abordar justamente essa extensão do Malha d'Água e também quais são as obras que estão sendo executadas hoje na transposição do Rio São Francisco e ainda o Eixão das Águas. Daqui a pouco a gente volta. Já já. Eu já estou de volta aqui com o jornalista Beto Almeida neste bate-papo com o secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Ramon Rodrigues, fazendo um balanço sobre as ações desenvolvidas ao longo de 2024 e os projetos que estão sendo executados e também as obras a serem realizadas ao longo de 2025. Jornalista Beto Almeida, eu passo a palavra para você, porque na minha agenda aqui tem transposição de águas do Rio São Francisco, Eixão das Águas e Malha d'Água, esse projeto tão importante para o estado do Ceará. É exatamente no Malha d'Água, secretário, que eu gostaria de ter mais um pouco de explicações. Por exemplo, em que fase se encontra hoje esse projeto Malha d'Água? Se ele já está beneficiando algum município, em alguma região aqui do estado do Ceará, por exemplo. Onde é que ele já está, digamos assim, melhor implementado hoje? Se você me permite, eu vou fazer um sumário para poder contextualizar o que a gente está fazendo hoje, né? O Malha d'Água foi um projeto pensado no governo Camilo Santana, em que a gente, como eu disse, levaria água para 179 municípios e todos os seus distritos, né? Água para abastecimento humano, né? Não aborda todos os municípios do estado, porque alguns já estão aquinhoados com esse abastecimento na região metropolitana, principalmente, né? Senão estaria feito para 184 municípios. Foram pensados 33 sistemas que atenderia toda essa comunidade. Esses 33 sistemas, eles custariam da ordem de hoje, estimado em 12 bilhões, portanto, não é um projeto de um governo só, é um projeto de Estado, é um projeto de planejamento a médio e longo prazo. E o governo estadual iniciou o primeiro Malha d'Água, depois que nós fizemos uma hierarquização das regiões mais necessitadas, foi eleita a região de Banabuiú, Sertão Central. Esse projeto já está em implementação, ele vai beneficiar 9 sedes municipais e 38 distritos, né? Já está em construção, são mais de 700 quilômetros de adutora, tirando água do rio do Açu de Banabuiú, com uma estação de tratamento de alto nível, em ultrafiltração. Para vocês terem uma ideia, essa estação é do mesmo porte e da mesma qualidade da estação de tratamento que tem lá no Lago Paranoá, em Brasília. Por sinal, a empresa que está construindo essa estação é a mesma que construiu a de Brasília. E por que a gente está optando hoje por uma estação de tratamento tão moderna? Porque com esses períodos de estiagem, as nossas águas ficam muito ruins, né? Vão piorando de qualidade, né?
E cada dia mais a gente necessita de um processo mais, vamos dizer assim, mais moderno, para poder ofertar essa água na qualidade que a população necessita e na qualidade que as portarias do Ministério da Saúde determinam que a gente entregue essa água. Então, nós optamos por isso. Esse malha d'água, que é o primeiro dos 33 sistemas, já vai começar a entregar água em alguns municípios agora em fevereiro. Nós já terminamos a captação, já terminamos a estação de tratamento, estamos em fase de comissionamento e nós devemos começar a entregar no setor 1. O setor 1 é ali Jaguaretama, próprio Banabuiú e Milhã. É a expectativa que nós temos aí a partir de fevereiro, e alguns distritos, né? O segundo malha d'água que a gente está com ele planejado e em negociação é o de Quixadá, Xeramubim, que é o Banabuiú, Quixadá, Xeramubim, que ele viria a abastecer Quixadá, Quixeramobim, Choró e Baretama, né? Nós estamos em negociação com os órgãos de financiamento. Esse primeiro é financiado pelo Banco Mundial, esse segundo a gente está em negociação com a AFD, a Agência Francesa de Desenvolvimento, mas houve um empecilho, a gente está revendo esse outro financiamento. E existem alguns malhas d'água implantados já, mas por pedaço. Um exemplo, o malha d'água que vai beneficiar Tauá, nós já fizemos a perna principal dele, que leva do Arneiroz até Tauá, mas aí faltam os outros ramais que vão beneficiar Parambu, aquelas outras cidades ali ao redor, né? E tem outros que a gente está estudando para que, à medida que recursos forem aparecendo, principalmente recursos do orçamento federal, a gente vai construindo. Secretário Ramon Rodrigues, nessa nossa pauta, né, porque eu estou aqui refletindo sobre a quantidade de informações que o senhor nos traz e proporciona à população para acompanhar e saber quais são as ações do governo do estado nessa área de recursos hídricos, né? E eu já fico olhando aqui para o relógio porque é tanta informação para tão pouco tempo. Mas eu gostaria também de abordar outro ponto nesta nossa conversa. O senhor fez referência à região dos Inhamuns, estamos lá presente com a nossa FM Trici, transmitindo o jornal Alerta Geral, também em Crateús, nos sertões de Canindé. O que tem de obra hídrica na área dos sertões de Canindé, na área do Vale do Jaguaribe e também na região sul do Ceará, por onde entram as águas do Rio São Francisco? Bom, vamos começar lá pela região sul do São Francisco. O São Francisco, o eixo norte é o eixo que beneficia o estado do Ceará. O eixo norte, como eu já disse, ele chega ali em Jati. Dali de Jati, ele deriva para Paraíba até o Rio Grande do Norte, né? Então, hoje ali, o eixo norte, ele está em trabalho com o ramal do Apodi, que é o trecho que vai levar água para o Rio Grande do Norte, e também os 20 primeiros quilômetros do ramal do Apodi trazem água para o ramal do Salgado. O que é o ramal do Salgado? O ramal do Salgado é a entrada histórica que foi pensada para as águas do São Francisco chegarem ao Castanhão. Por quê? Porque ele chega na altura de Lavras da Mangabeira, portanto, muito mais próximo do Castanhão do que como hoje nós estamos entregando água através do Riacho Seco. Coisa de 170 quilômetros de distância um do outro. E para a gente é fundamental isso, porque transferir água no rio, você tem perdas, você tem roubo, você tem infiltração, você tem uma série de problemas. E através de canais bem organizados, fiscalizados, controlados, você tem um controle maior dessa água chegar na quantidade e no tempo certo que a gente necessita. Então, o ramal do Salgado já foi iniciado pelo governo federal, né? É uma obra que tem aí mais uns 2, 3 anos para ser terminada, mas está em pleno desenvolvimento, assim como o ramal do Apodi. Esses são os trechos que estão sendo trabalhados na região sul, né? E como já foi dito aqui também, nós estamos trabalhando no CAC, que é o Cinturão das Águas, esse trecho lá da região sul. A CAGES está preparando uma estação de tratamento para tirar a água do CAC, também para levar para aquela região do Crajubá,
que lá é abastecido com água subterrânea, mas já está havendo uma superexploração disso. A gente precisa ter cuidado, que é uma água estratégica, água subterrânea. Então, nessa região, a gente está trabalhando isso. No Baixo Jaguaribe, nós estamos estudando um novo malha d'água que se chama Jaguaribe Litoral Leste, que vai tirar a água do Jaguaribe para levar para a região ali de Capuí, aquela região do Litoral Leste que tem uns problemas sérios também de abastecimento, né? Também temos uma adutora prevista que sai do Curral Velho, que é o açude que recebe as águas do Eixão das Águas, que passa ali na região de Morada Nova, né? Que abastece o projeto de irrigação Tabuleiro de Russas. Nós temos uma adutora prevista para levar água daí direto para a captação do Jaguaribe Apodi. Isso para fortalecer o desenvolvimento agrícola, né? Então, tem uma série de atividades menores também que a gente está trabalhando naquela região. Na região do Canidé, como você colocou, hoje então, a região está, vamos dizer assim, satisfatoriamente abastecida, mas a gente prevê no futuro uma adutora definitiva do General Sampaio para aquela região, já que é uma região que tem um dinamismo muito grande, tem um turismo religioso, que tem uma época de muita demanda, então a gente precisa estar com isso no nosso radar. E temos acompanhado isso, temos trabalhado isso, e com certeza nós vamos manter essa oferta sem problema para o abastecimento dessas comunidades. Jornalista Beto Almeida. Só uma explicação, secretário Ramon, que eu acho que é uma dúvida que eu tenho, mas que muitos ouvintes nossos, telespectadores também que nos acompanham, é o seguinte: eu queria que o senhor me fizesse assim uma explicação didática mesmo. Qual é a diferença que existe entre Eixão das Águas e o CAC, o Cinturão das Águas do Ceará? Porque a gente fala muito dos investimentos para um projeto para outro, mas no fundo, para nós, que somos leigos, tudo não passa de sifões, túneis, canais. Qual é basicamente a diferença entre o Cinturão e o CAC? E o Eixão, perdão. Bem, claro, vou ser bem didático, não sei se eu vou ter tempo para explicar. O Cinturão das Águas é um projeto que foi pensado em receber as águas do São Francisco e, através, como o nome diz, um cinturão, um círculo, viesse dominando todas as bacias hidrográficas do estado, e, num futuro, quando o Eixo Norte puder ofertar o máximo do que ele foi planejado, porque o Eixo Norte do São Francisco ele foi planejado para 100 metros cúbicos por segundo, mas hoje ele só oferta 25. Há um trabalho do governo federal tentando duplicar essa oferta para 50. Você tem uma ideia. Então, quando ele tiver na sua máxima oferta, 100 metros cúbicos, a gente possa transferir água às nascentes dos rios do estado e que a gente pudesse receber essa água dessa maneira. O Eixão das Águas é uma obra que é das mesmas características. Você, Felipe, é um canal que transfere através de um canal, onde não pode ser canal. Tem uma adutora que passa debaixo de um rio, ou passa por cima, ou tem um túnel quando tem uma montanha, essa coisa aí. A obra é isso. Mas o Eixão foi a obra que quando nós construímos o Castanhão, trazia água através do rio Jaguaribe, captando no Canal do Trabalhador, né? Esse trecho entre o Castanhão e onde capta o Canal do Trabalhador, você tinha um problema muito sério de perda de água, né? Você transfere para o rio, você transfere 10 vezes mais água do que você necessita. Então foi pensado um canal que a gente chama Eixão das Águas, que trouxesse água diretamente do Castanhão até a região metropolitana e, através do último trecho dessa obra, levar um ramal para o Porto do Pecém, que é o eixo 5. Né? Então, essa é a obra. É uma obra de 22, que tem capacidade de transferir 22 metros cúbicos por segundo. Mas, quando nós construímos a sua primeira etapa, nós construímos os canais, as estações de bombas, as estruturas das estações de bombas para 22, mas só instalamos os sifões e as bombas para 11 metros cúbicos por segundo. Isso foi
em 2003. Mas já prevíamos que nessa época, 2024, 2025, a gente estaria lá a segunda linha de Cifo para trazer os 22 metros cúbicos por segundo. Secretário Ramon Rodrigues, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Gostaria de convidá-lo para, em outras oportunidades, voltar aqui neste bate-papo, porque o senhor tem tantas informações a serem apresentadas à população e nós temos aqui o Jornal Alerta Geral como um dos canais de escoamento dessas informações, que eu gostaria muito que o senhor encontrasse tempo na agenda para falar ainda mais para a população sobre essa infraestrutura hídrica que vem sendo construída no Ceará, tão importante, que certamente vai nos dar tranquilidade no presente e especialmente no futuro. Quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, desejar ao senhor boas festas, um bom ano novo e que nós tenhamos em 2025 boas notícias na área dos recursos hídricos do Ceará. Muito obrigado, secretário. Obrigado ao programa Alerta Geral, obrigado a vocês que nos entrevistaram aí. Eu quero dizer que a orientação que nós temos do nosso governador é que mantenhamos a comunidade, a população bem informada. Estou à disposição dos senhores para a gente fazer programas específicos sobre determinada obra, e aí a gente consegue explanar melhor, consegue aprofundar melhor o entendimento da população. E estou aqui com a nossa equipe à disposição. É só demandar que será um prazer ter com vocês aí. Pois, secretário, se prepare, Feliz porque a Natal demanda pra é todo grande. mundo. A demanda é grande, viu, secretário? E nós aqui do Jornal Alerta Ótimo. Geral gostamos de levar as boas informações para os nossos ouvintes, para a população. Ao senhor, o nosso muito obrigado e um grande abraço. Obrigado. Bom Feliz Natal para todos. Jornalista Beto Almeida. Bom trabalho, Beto. E a gente volta aqui amanhã às 7 horas da manhã com mais informações para você, ouvinte internauta. Um grande abraço, jornalista Beto Almeida. Um grande abraço a você, ouvinte internauta. Grande abraço, Luzenor, e aos nossos ouvintes. Até amanhã.